Bem-vindos de volta à disciplina de História do Direito, hoje dia 24 de março de 2021. Essa já vai ser a nossa quinta aula, né? Quinta semana ou quarta? Quarta aula do nosso curso. E hoje a gente vai fazer uma revisão dos assuntos tratados nas aulas anteriores sobre o direito romano, retomando aqueles elementos de todos os diferentes períodos do direito romano para entender qual tipo de direito romano que foi efetivamente recepcionado na Idade Média. Então, a aula de hoje a gente vai conectar, do ponto de vista da doutrina do direito, o pensamento jurídico da antiguidade com o pensamento jurídico medieval. Antes de começarmos, eu preciso avisar que fiz uma pequena alteração na data da nossa avaliação, porque eu tinha estendido o prazo e não tinha percebido que tinha caído num feriado a data que eu tinha estipulado. Aí eu joguei para o dia útil seguinte, então ficou o dia 5 de abril, tá? A nossa avaliação, que traz esses conteúdos de direito romano e também um traço de elemento de direito medieval. Tá? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Vocês estão conseguindo ter acesso a todas as aulas? Tem alguém que está com algum problema? Em outra turma eu tive um contato de um aluno que estava com um problema de acessar os materiais. Professor, a única coisa que eu tive dificuldade de acessar foram os podcasts. Eles estão dando como link inexistente, todos, acho que é SMJ. Sei. É verdade, Isso aí eu até não resolvi ainda. O SoundCloud, né, o site que tinha uma cópia desses arquivos, ele parece que não tem mais, não sei porquê. Mas esse mesmo podcast, ele pode ser encontrado pelo Google. Ele ainda existe, ele está em outras plataformas, só não está nessa do link. Aliás, eu tenho que encontrar novos links para esses episódios. Tá? Jefferson comentou aqui que teve dificuldade de acessar. Algumas pessoas, eu não sei, tem problema com o e-mail da UFBA, né, que é o e-mail necessário para ter acesso tanto ao Meet quanto ao Drive. Né? Não sei se é esse o problema, mas imagino que seja. Professor, bom dia. Eu tive dois problemas. O primeiro foi que eu peguei o Covid-19, aí eu tive só a primeira aula contigo. E aí eu tive a primeira aula, aí fiquei 2 semanas fora. Quando eu voltei, teve esse ajuste do domínio da UFBA, que só poderia entrar com ele, e eu tive dificuldade porque tem que aceitar. E aí eu acabei, eu estou aqui com a cabeça, mas eu tenho que dar um jeito aí nas outras disciplinas também. Então, a minha dificuldade maior é pedir ajuda dos colegas restantes no grupo, que aí o Júnior passou para mim o link que eu consegui entrar. Legal, importante esse comentário, né? Então, nesse momento difícil, a gente às vezes precisa mesmo de contar com o apoio dos outros, assim, vocês podem se ajudar nesse sentido, né? Então, eu espero que a gente vai conseguindo ajustar, né, essas dificuldades. À medida que elas aparecem, a gente vai se adaptando a elas. Tá? Muito bem, então, precisamos retomar nessa aula de hoje a definição de direito romano clássico. Tá? A gente utiliza a expressão direito romano clássico para se referir a um período relativamente curto da história do direito romano, que vai mais ou menos de 130 a.C. a 230 depois de Cristo,
e que não coincide exatamente com um período da história política romana, seja da República, da Monarquia, do Império. É um período que pega tanto o... Só um minutinho. Tanto alguns séculos, né, o século final da República Romana, quanto os primeiros séculos do Império Romano. Então, o caráter clássico do direito romano, o fato de ele ter atingido intelectualmente o seu auge, o seu período áureo, parece não ter exatamente a ver com a forma de governo, no seu sentido mais óbvio, mas tem a ver com o funcionamento do sistema jurídico e como que os romanos reagem, do ponto de vista do direito, às transformações sociais existentes naquele período. A época clássica, ela é marcada pela mudança, claro, pelo abandono de vários elementos que caracterizavam o direito romano do seu período arcaico. Tá? Então, a época clássica ela é vista, de certa forma, com a superação de alguns elementos que eram típicos do período arcaico do direito romano. E eu tinha mencionado para vocês que o direito romano do período arcaico ele não é muito diferente de outros sistemas jurídicos daquela época, tá? Do mundo mediterrâneo, de outras cidades gregas, ou mesmo de outras civilizações mais próximas. Tá? A característica de uma sociedade patriarcal, centrada na autoridade das famílias, né? na hierarquia interna das famílias, das alianças entre esses grupos, do caráter secundário da lei em comparação ao direito costumeiro, né? O predomínio da cultura oral, do direito vindo com base nos costumes ancestrais de um povo. Todas essas características elas eram, de certa maneira, compartilhadas com outros povos. Inclusive, é daquele período arcaico que nós temos um dos marcos legislativos mais citados quando a gente estuda a história romana, que é a Lei das 12 Tábuas. Né? Vocês lembram que é um conjunto de leis que vem como resultado de um conflito social existente dentro da República Romana, né? O conflito de classes, de ordens sociais, que tem a ver com a disputa entre patrícios e plebeus. Né? E naquele contexto, vocês têm a passagem de uma cultura oral tradicional, fundamentada em ditados, em conhecimento sobre os costumes, sobre as práticas ritualísticas, sobre a religião tradicional romana. Você tem grande parte dessa cultura jurídica oral sendo transcrita para a forma da lei, no caso da Lei das 12 Tábuas e alguns outros marcos legislativos. Isso vai significar um direito que ganha característica escrita, mas que tem, do ponto de vista da interpretação, da sua operacionalização, do seu funcionamento, essas características arcaicas, da interpretação literal, da rigidez legal do sistema, né? Da ideia de que todas as ações possíveis dentro do direito, toda a atuação dos magistrados precisava estar vinculada a uma disposição expressa da lei. Tá? Então, esta foi uma das formas de oferecer uma solução ao conflito entre patrícios e plebeus, uma vez que os magistrados, os pretores, os cônsules, aqueles indivíduos que exerciam cargos de poder dentro da República Romana, esses eram predominantemente de origem patrícia e, portanto, representavam uma espécie de oligarquia em Roma. E aos plebeus existia, em especial, a crença de que a interpretação literal das leis e a restrição do poder dos magistrados às disposições expressamente contidas nas leis
era uma forma de garantir a liberdade do povo, né, para restringir a arbitrariedade dos governantes. Tá? E aí nós temos um direito muito focado na rigidez, muito focado na rigidez, no formalismo, que conectava com outros elementos próprios do direito costumeiro, tá? Seu caráter ritualístico. Este sistema ele vai mudar, né? Mas não exatamente a partir de uma flexibilização imediata do direito romano próprio, né? Mas da incorporação de uma prática particular, né, referente ao tratamento dos estrangeiros. Tá? Eu comentei sobre isso na aula anterior. Né? Então, vocês têm, naquele contexto, após as guerras como Cartago, a expansão da República Romana, o que acontece? Roma tem cada vez mais a presença de estrangeiros na sua sociedade, né? O que é muito peculiar, porque os estrangeiros eram chamados de peregrinos pelos romanos. Muitas vezes eles estavam onde eles sempre estiveram, né? no seu próprio território, nas suas próprias cidades, mas era a República Romana, Roma que havia conquistado diferentes territórios. E os romanos, assim como vários outros povos da antiguidade, tinham uma crença peculiar, né? Que até hoje existe em algumas jurisdições modernas, a ideia de que o direito ele tinha um caráter pessoal. O que significa isso? A ideia de que não é exatamente o território que determina o direito que deve ser aplicado, mas a pessoa. Se os romanos acreditavam que as pessoas estrangeiras elas tinham o direito de serem julgados de acordo com o seu direito, com os seus costumes, com as leis do seu povo, coisa parecida. E isso faz com que exista um elemento novo aí no discurso jurídico, né? Em especial esses estrangeiros são cada vez mais numerosos, e estrangeiro é considerado todo mundo que não tem cidadania plena, né, em Roma. Então é um número grande de pessoas. Cada vez mais existem conflitos, assim como havia o conflito entre patrícios e plebeus, existe conflito entre cidadãos e não cidadãos em Roma. Né? E os romanos criam um magistrado. Né? Vocês sabem que o magistrado responsável por administrar a justiça em Roma, no sistema legal romano, era predominantemente o pretor. Né? O pretor é o conjunto de pessoas, era um número plural de pessoas eleitas pelo povo, pelas assembleias, para organizar o sistema legal romano, para botar em funcionamento. E os romanos criam um pretor especializado nas causas que envolvessem os estrangeiros, o pretor peregrino. Tá? E esse pretor peregrino, ele não iria aplicar as leis propriamente de Roma, né, o direito tradicional romano. Então, nesse sentido, ele não podia usar de ponto de partida para a solução das controvérsias jurídicas aquele direito formalista, ritualista, que estabelecia a interpretação literal como seu sistema de aplicação. E ele também não conseguia, não tinha a pretensão de conhecer as leis de todos os países estrangeiros, de todos os povos distantes. Então, esse pretor peregrino, ele passa a buscar resolver os casos concretos envolvendo pessoas de diferentes costumes a partir de critérios reconhecidos entre as diferentes pessoas, né, a partir de uma certa concepção de senso comum. Isso da passagem do período arcaico para o período clássico. Aí eu estou explicando como que um sistema se transformou em outro. Tá? A transição, exato. Então, vejam, essa transição ela não ocorreu simplesmente por uma reforma interna do próprio direito romano. Ela vem com um elemento relativamente marginal, que é o tratamento aos estrangeiros, só que o pretor
peregrino, pela sua condição particular, ter que inovar no sistema jurídico, e a inovação era vista geralmente como um problema, porque o mais importante era manter a tradição, manter os costumes tradicionais, mais bem estabelecidos, justamente porque o pressuposto era de que os ancestrais, eles eram virtuosos, eles eram... eles que tinham uma grande legitimidade, então você fazer coisas como era antigamente era a regra de ouro na cultura jurídica romana. Mas o pretor peregrino ele não tem essa opção, né? Ele precisa desenvolver uma doutrina jurídica capaz de satisfazer a demanda por justiça de diferentes tipos de pessoas, com diferentes tipos de costumes, diferentes tipos de crença religiosa, e ele não está preso, digamos assim, à aplicação das leis de forma rígida, porque, inclusive, as leis romanas não necessariamente se aplicariam a esses estrangeiros. Tá? Então, sintetizando, né, a gente tinha comentado isso anteriormente, o que acontece é que, eventualmente, os próprios romanos vão incorporar essa forma de tratar o direito. E é nesse sentido que aí haverá a transição para o modelo clássico. Tá? Ela é impulsionada por essa vanguarda, digamos assim, que a gente chama do direito dos pretores, direito pretório, direito pretoriano, tem vários nomes para esse movimento, né? Que é a ideia de que são os próprios indivíduos encarregados do exercício da jurisdição que vão gradualmente transformar o sistema jurídico a partir da integração da experiência prática com o respeito ao sistema legal como um todo. Tá? Então, claro, nós vemos aí que em vez de um direito centrado na lei e no legislador, nós temos um direito centrado no exercício da jurisdição e na figura do magistrado. Então, o magistrado ele faz essa conexão entre a experiência prática, né, e a solução também prática de problemas jurídicos reais, de casos concretos. Então, ele busca criar soluções jurídicas satisfatórias, adequadas a cada caso particular, tá? Em vez de se preocupar com uma aplicação rígida, dura, literal da legislação, porque as leis elas vinham de um sistema político preocupado em dar respostas a problemas políticos, enquanto que o magistrado, ao se voltar para os casos concretos, ele buscava resolver problemas jurídicos. Então começa a haver gradualmente essa separação entre o pensar jurídico e o pensar político, moral, religioso e assim por diante. Tá? Então é nesse período da época do direito romano clássico que os doutrinadores vão identificar a especificidade do fenômeno jurídico em comparação com outras normas sociais. Lembra-se das primeiras aulas, né, que a gente tinha falado antes, da dificuldade de se separar as normas jurídicas de outras formas de normas sociais, como normas morais, religiosas, políticas e assim por diante. Neste período do direito romano clássico, nós temos um período na história, pelo menos do direito romano, que mais os juristas se preocupam com essa distinção. Tá? Até aí tudo bem? Vocês queriam fazer alguma pergunta? Tá. Agora, este direito típico do período clássico de Roma, ele tinha algumas qualidades, né? Quais que eram as qualidades? Essa especificidade do pensamento jurídico, a formação de uma literatura jurídica especializada, né? O fato de que esses magistrados, que eram homens de carreira política, de certa forma, né? Eles passavam por eleições, passavam por uma carreira, eles eventualmente aspiravam a ter um papel relevante dentro da República, eles começavam a escrever sobre a sua experiência
enquanto pretores, né, enquanto magistrados, eles começavam a publicar, a ler a experiência dos outros, a incorporar nas suas decisões, nos seus éditos, né, a experiência de outros magistrados. Então, começa a surgir uma cultura jurídica, né, especializada, tá, voltada para a discussão, o debate de temas jurídicos, do exercício da jurisdição, né, a partir de livros, a partir de citações, a partir de debates em um nível mais alto, né, digamos assim, de complexidade. Tá? Isso permite ao direito desse período um maior grau de criatividade, um maior grau de originalidade nas decisões, uma maior flexibilidade e adequação às inovações. Tá? Isso faz com que o direito romano, nesse período clássico, ele seja flexível o suficiente para incorporar diferentes povos sob a mesma jurisdição, para incorporar mudanças sociais profundas existentes naquele período histórico. Tá? Então, é um período de rápida e forte urbanização de Roma, de mudança em várias estruturas sociais, né? A gente não vai entrar aqui nos detalhes, mas você, de certa forma, sabe, né, que esse é um período de transformação social. E, diferente do período arcaico, agora nós temos um direito mais flexível, mais apto a essas transformações. Agora, nós estamos falando, digamos assim, das qualidades, né, do que é quais são os aspectos positivos desse tipo de sistema legal. Agora, vocês podem imaginar também que existem alguns efeitos colaterais negativos, digamos assim, desse tipo de sistema jurídico, né? Não centrado na lei, mas centrado na figura dos magistrados. Né? Porque só para estabelecer um esclarecimento, não é a mesma coisa que juiz. Né? Os magistrados em Roma são essas pessoas que eram eleitas para governar a cidade, os cargos republicanos, e eles eram responsáveis por administrar a jurisdição, né, fazer com que a justiça funcionasse. E uma das coisas que eles faziam para isso era nomear, apontar júris ou juízes individuais, né, para resolver os casos. Então, havia um grau de separação entre o magistrado, que é o pretor, e a decisão concreta do caso. Tá? O magistrado, ele criava as regras do processo. Ele dizia como que o julgamento iria se dar, e aí nomeava um juiz. E aí o juiz decidia culpado ou inocente, verdadeiro ou falso, e assim por diante. Ou então um júri, um grupo de pessoas, de cidadãos romanos. Mas ele fazia as regras do processo, como que o julgamento iria se dar. Ele não julgava efetivamente, materialmente, digamos assim. Tá? Mas que tipo de problemas que a gente vê com esse sistema em particular? Tá? Os mesmos associados ao lado positivo, a flexibilidade, a capacidade de fazer justiça no caso concreto, né? Esse foco nos casos pode gerar aquilo que nós costumamos chamar também de casuísmo, né? Que pode ser visto como bom ou como ruim. Né? Casuísmo, a ideia de que o caso concreto, ele é predominante na hora da decisão judicial, né? As características do caso particular. Isso faz com que o direito ele ganhe em originalidade, ganhe em criatividade, ganhe em aspiração de justiça, mas perca em sistematicidade, perca em coerência, perca em previsibilidade. Porque é um direito que permite a diferentes magistrados estabelecer diferentes formas de julgar um caso. Tá? Existe uma pluralidade muito grande de formas jurídicas. Então, nós vamos ter aí, como consequência, uma espécie de direito que é muito flexível, mas também ele é muito cheio de contradições. Tá? Ele é muito... de certa forma, assim, ele gera
uma reação negativa, no sentido de que ele tem decisões inconsistentes. Um magistrado decide de uma forma, outro decide de outra, mas isso é uma consequência, um efeito colateral necessário, digamos assim, da tentativa de desses magistrados de buscar soluções para os casos concretos. Né? Eu uso esse exemplo para dizer que não existe um modelo perfeito de sistema jurídico, porque a busca por justiça nos casos concretos e a busca por segurança jurídica e sistematicidade e integridade do sistema, elas são duas buscas, digamos assim, dois objetivos válidos dentro de um sistema jurídico, mas esses dois objetivos eles nos levam para direções diferentes. Então, o que vai ocorrer nesse período e como que esse direito do período clássico romano ele se encerra, né, nessa fase. Uma das características fundamentais da inovação do direito romano nessa época clássica é a ideia de que os pretores eles têm amplos poderes para divulgar as regras do processo civil. Então eles fazem os éditos, eles determinam barulho externo. Eles têm o poder de criar as regras do processo, como eles entendem melhor que vai ser adequado à sua jurisdição. Esses são os éditos, tá? E cada magistrado ele tem poder de fazer novos éditos, ele pode mudar as regras do processo. Tá? Geralmente eles faziam isso assim que eles assumiam o cargo, eles já diziam assim, esse ano as regras vão ser essas, e assim por diante. Mas isso, claro, gera uma grande instabilidade no sistema. Tá? E por volta de 130 depois de Cristo, nós já temos um Império Romano bem consolidado. Tá? E com o Império Romano, que tem uma grande extensão e tem cada vez mais um conjunto de instituições que associam o governo e a estabilidade do Império ao funcionamento das instituições jurídicas, a preocupação com a consistência do exercício da jurisdição, a preocupação com a previsibilidade da conduta dos magistrados se torna uma pauta cada vez mais importante para a sustentação e manutenção do próprio Império Romano. E aí nós temos a edição de uma lei, né, chamada de Edito Perpétuo, que estabelece quais serão as regras do processo, da jurisdição, né, a partir disso que foi estabelecido pelos magistrados nesses últimos séculos, nos séculos da época clássica do direito romano. E essas regras elas são transpostas na forma de lei. Quer dizer, elas são estabelecidas e uma vez estabelecidas, agora ninguém mais pode inovar, ninguém mais pode criar novas regras, né, porque todos devem cumprir aquele conjunto de regras. Então existe uma cristalização do direito, né, a partir de um período, digamos assim, de alta criatividade, tal do período áureo do direito romano, mas existe uma preocupação em limitar agora, em consolidar essas inovações num sistema jurídico legal instituído de maneira mais rígida agora. Tá? Além disto, eu tinha mencionado que o que dá origem ao dilema do direito romano clássico é a presença dos estrangeiros em Roma. E a ideia de estrangeiro não é somente a pessoa que vem de longe ou coisa parecida, é aquela questão de cidadania e não cidadania. Tá? E no Império Romano, cada vez mais se estende a cidadania a diferentes povos. Tá? As questões vinculadas à pluralidade de perspectivas dentro do Império Romano, elas, de certa forma, deixam de ser relevantes.
O sistema do direito romano agora, ele se torna cada vez mais preocupado em estabelecer uma unidade, o mesmo conjunto de regras para todos os magistrados, para todas as situações, para todos os casos. Então, a busca por sistematicidade, a busca por segurança jurídica, a busca por previsibilidade, vai fazer com que ocorra essa transição do direito romano clássico para o direito romano pós-clássico. Perceberam essas duas transições? Do arcaico para o clássico e do clássico para o pós-clássico. Quais são os motivos, quais são os motores dessas mudanças? Agora, as características deste direito pós-clássico, elas estão associadas, agora sim, diretamente, às transformações do próprio Império Romano. Como vocês conhecem um pouco dessa história, né? O Império Romano se expande, tem inúmeras províncias, governa diferentes povos, né? E o direito romano ele passa a estar cada vez mais associado ao governo dos imperadores, né? Ao funcionamento do império. E o período do direito romano da época clássica, ele trazia um grande enfoque na figura, na autoridade, na legitimidade dos juristas. Os juristas eram os conhecedores do direito romano, da tradição, dos costumes, das leis, mas também do senso de justiça, de jurisprudência. A posição dos imperadores no sistema jurídico romano era uma posição muito peculiar, tá? Porque a tradição jurídica romana ela era antimonarquista, né? Ela tinha aversão à figura dos reis, trazia a ideia de liberdade como associada ao funcionamento de uma república. Então, a figura dos imperadores, ela não fazia muito sentido na tradição jurídica romana. Por isto, né, os imperadores, eles, de certa forma, eles precisavam... os imperadores eles precisavam legitimar a sua posição dentro de um sistema jurídico que, de certa forma, tinha uma aversão à concentração dos poderes dos diferentes magistrados, que era a característica típica dos imperadores. Tá? E como que de certa forma, vai se resolver esse dilema político-jurídico? De certa forma, na época, na transição da época clássica para a época pós-clássica, existe uma espécie de aliança entre os juristas e os imperadores, entre os profissionais vinculados à atividade jurídica, à classe jurídica, o conhecimento do direito vai se associar ao funcionamento do Império Romano. Os juristas, eles vão ganhar em prestígio, em poder, em carreira, em oportunidades políticas, econômicas e sociais, fazendo parte da administração do Império Romano, né? Então, os juristas, eles deixam de ser aquelas pessoas preocupadas com as eleições para os cargos de magistrados, para uma carreira política vinculada à República, e eles passam a fazer parte da administração imperial. E os imperadores, por sua vez, eles usam a sua relação muito próxima com os juristas para legitimar a sua posição de poder, dizendo que os imperadores eles são importantes, né, juridicamente e politicamente, porque eles representam a estabilidade do sistema, o respeito à tradição. Eles representam não só o Senado, não só o povo, mas eles representam o Senado e o povo, eles representam a totalidade do sistema político-jurídico. E, então, nós temos aqui nesse período pós-clássico, na passagem para o período pós-clássico,
uma maior proximidade entre os juristas e a administração do Império, e isso leva a uma certa oficialização do direito romano. Quer dizer, em vez de estarem tão preocupados com a busca pela solução jurídica, pela melhor solução jurídica para um caso concreto, agora as pessoas que lidam com o direito, elas estão mais preocupadas com a adoção de critérios oficiais, de cumprimento às leis do Império, de manutenção da ordem, né, e da aplicação consistente das ordens do imperador, por exemplo, né, ou das leis do governo imperial. Então, ocorre uma mudança no pensamento jurídico. Em vez de eu buscar a melhor solução para aquele caso concreto, cada vez mais eu estou preocupado em manter a consistência do sistema, o cumprimento das leis, a manutenção da ordem política e social. Existe um processo, então, de vulgarização do direito, porque ele vai estar preocupado também com em dar bases a uma governabilidade do Império. Existe um processo gradual de codificação do direito. Cada vez mais essas regras jurídicas, elas vão ser encontradas mais nas leis e menos na doutrina, nos livros de direito, porque parece existir uma sensação nesse período de que as inovações necessárias à doutrina do direito romano, elas já haviam sido feitas no período clássico, e agora era só uma questão de organizar essas regras para aplicá-las no sentido prático. Então começa a haver um movimento contrário, uma espécie de aversão à inovação, justamente porque já havia se atingido um grau bastante amplo, bastante completo de doutrina jurídica. E existe também um chamado processo de helenização do direito. A influência da filosofia e do pensamento helênico para o direito traz a busca por uma sistematicidade, pela definição de conceitos de maneira universal, que traz uma perspectiva diferente do direito romano tradicional, que era preocupado com a dimensão pragmática da jurisdição. Então, no período clássico, mais importante do que fazer cumprir um conceito abstrato e universal de justiça era resolver o problema concreto. E resolver o problema concreto envolvia uma margem de manobra bastante grande dos operadores do direito, né? Na tomada de decisão, na solução de conflitos. Agora, existem certas demandas pela universalidade dos conceitos aplicados no direito. Então, a perspectiva, de certa forma, muda bastante. Esse direito pós-clássico, ele, de certa forma, está associado à decadência doutrinal do direito romano, o abandono de diversas tradições associadas ao direito romano clássico, e ele coincide, mas não por acaso, né, com, de certa forma, a própria decadência e queda do Império Romano. Né? Existem as chamadas invasões bárbaras, né, movimentos de migração de povos germânicos. Existem várias crises políticas, militares no Império, existe a divisão do Império Romano, tudo isso vocês, né, já ouviram falar nas aulas de história. Mas o que isso significa para o direito romano, né, é que existe uma certa perda. Perda dos livros, perda da doutrina, perda do grau de complexidade do debate da cultura jurídica nesse período. É como uma resposta a essa possível perda da cultura jurídica romana, clássica, do esquecimento da doutrina,
da queda até de qualidade da doutrina do direito romano, que o Código de Justiniano vai se estabelecer. Tá? O Código de Justiniano, ele busca reverter este processo de diversos séculos, tá? Caracterizado pela decadência do direito romano. O Código de Justiniano, no entanto, ele vem como ordem do imperador. Né? O imperador, que a gente pode dizer assim, imperador bizantino, né? Justiniano, que estava lá em Constantinopla. E como ordem do imperador, a feitura, né, a confecção desse Código de Justiniano, ela está intrinsecamente vinculada à sua dimensão funcional. Quer dizer, para que o imperador quer um código de direito romano? Sim, para resgatar a tradição, né? Sim, para fazer um monumento cultural, né, político, do seu próprio reino, né? De que ele resgata a tradição, os costumes, as leis, ele é justo, ele é brilhante e assim por diante. Mas, em especial, né, o Código Justiniano ele tem a função de garantir que o direito aplicado no Império Romano ele seja útil ao governo do Império Romano, que ele ajude em vez de atrapalhar, que ele permita, né, o funcionamento da jurisdição de maneira consistente, que ele resolva os problemas típicos da administração imperial, da administração da justiça, que ele dê mais consistência à prática jurídica, que ele dê sistematicidade ao conhecimento do direito, que ele permita o estudo do direito, né? Já que o acesso aos livros, à literatura jurídica, muitas vezes é inconsistente, acaba se perdendo, ou está em lugares que já nem se tem mais acesso, porque são tomados por bárbaros ou coisa parecida. Então, o código ele vai dar às pessoas um livro para ser estudado, para se conhecer o direito. Então, o código ele tem diversas funções. Mas é importante que vocês entendam, né, que o Código de Justiniano, justamente porque ele vem de uma preocupação com diversos problemas reais da sua época, ele tem esse caráter instrumental, funcional. O imperador ele ordena a confecção de um código para cumprir determinados objetivos. Um deles é, sim, o resgate da cultura jurídica romana do período clássico. Mas, uma das características, qualquer uma das características mais relevantes do direito romano do período clássico? A pluralidade de ideias, a pluralidade de regras, de soluções jurídicas, o casuísmo. E o que isso gera quando você tenta compilar todos esses elementos numa só obra? Conseguem ver um problema aí de pegar livros que foram escritos por diferentes pessoas a partir de diferentes experiências, né, e juntar diferentes livros num grande livro que estabelece a verdade, né, que estabelece a verdade com autoridade, que deve ser lido, estudado por todos. As contradições, né? Vocês comentaram aqui. Mas vejam o seguinte, como assim contradições, né? Se os juristas, né, se são as testemunhas, são os conhecedores de um direito profundamente venerável, que deve ser respeitado pelas pessoas. Se os juristas romanos da época clássica eram verdadeiros conhecedores do direito, de forma análoga a... Enfim. Perdão. Se os juristas da época clássica eles eram profundos conhecedores do direito e, ao mesmo tempo, você, ao fazer a compilação desses diferentes livros,
percebe muitas contradições, aí nós temos uma contradição maior. Porque se os juristas, eles eram, digamos assim, as grandes autoridades para dizer o que era o direito, e se as grandes autoridades para dizer o que era o direito chegam a posições contraditórias, então nós temos um grande problema. E para, digamos assim, resolver esse problema, surge uma nova forma, não é que surge imediatamente, mas assim, se consolida uma nova forma de se pensar a cultura jurídica romana. Que daí coincide um pouco com a influência do próprio cristianismo. Tá? E de como tenta se fazer também naquele período a construção de uma doutrina coerente do pensamento cristão. Que é a ideia de que se você é um pobre mero leitor da obra dessas grandes autoridades, desses grandes juristas, se você, ao ler esses textos, encontra uma contradição entre duas opiniões, entre duas posições, o problema, com certeza, não é dos autores originais, que são grandes autoridades e que tinham um acesso à verdade que era muito maior do que o acesso que você tem. O problema é você. Você é que não está compreendendo a unidade, a razão por detrás dessas aparentes contradições. E aí o método de estudo dogmático do Código de Justiniano vai impor justamente a ideia de que cabe ao estudo do Código a compreensão da harmonia entre as diferentes disposições, entre as diferentes posições. Essa pergunta é interessante, né? Seria a mesma lógica de direito canônico, infalibilidade papal. Tá? O direito canônico ele tem várias coisas particulares, específicas, né? Mas a gente pode fazer uma analogia, tá? Mas não é exatamente a mesma coisa, tá? Mas tem alguns elementos análogos, né? Em especial, a forma como vai ser recepcionado o direito romano na Idade Média, a partir da formação desse pensamento dogmático, tá? A ideia de que que cabe ao intérprete estabelecer a harmonia do texto. A harmonia mesmo, isso vem do direito canônico, né? Da concordância dos cânones discordantes, né? Porque na história do direito canônico a igreja vai elencar várias figuras de autoridade oficial, assim como esses juristas romanos eram para o direito romano clássico. A doutrina da igreja vai estabelecer as autoridades, né? Os cânones. E aí, quando os cânones têm uma aparente contradição de posição, de opinião, cabe ao intérprete estabelecer a concordância entre eles, estabelecer a harmonia entre diferentes interpretações. Isso vem, claro, a própria Bíblia, né, que é o código, de certa forma, serve como uma referência de texto, ela é um agregado também, né? Uma compilação de diferentes textos. E toda compilação traz potencialmente a capacidade de existirem contradições ali. Essas contradições, elas são, digamos assim, superadas com o pensamento dogmático, com a ideia de que existe uma verdade inserida no texto e que cabe ao intérprete, ao leitor, estabelecer a coerência do texto. É a tarefa do intérprete reconhecer essa coerência, independentemente do que uma frase ou outra possa dizer, né? Isso, tá, enfim. Uma das coisas que vai ser descoberta, de certa forma, assim, depois, muito tempo depois, ou redescoberta, né? As pessoas sabiam, depois esqueceram, depois isso é trazido de volta à discussão histórica do direito romano, é aquilo que nós chamamos de interpolações. Já ouviram essa palavra? Interpolação? Interpolação era a técnica que os compiladores do Código de Justiniano, os juristas, utilizavam
de certa forma, usar a técnica é uma palavra generosa. Tá? Ao copiar as opiniões dos juristas do direito romano clássico, trocar uma palavra, trocar uma vírgula, trocar a frase um pouquinho, justamente para já, na hora de colocar no texto, a codificação, evitar a contradição. Então, por exemplo, no período da Renascença, em que existe uma tentativa de busca direta, não do Código de Justiniano, mas do direito romano clássico, né? Não só na Renascença, isso vai acontecendo várias outras vezes ao longo da história, as pessoas começam a comparar como que um jurista do período romano clássico é citado no Código de Justiniano e começam a perceber que essas citações eram adulteradas. Né? Que quando foi feita a compilação do Código, justamente existiam diversas passagens em que o que estava sendo citado ali não era exatamente como correspondia com o original. Mas isso era autorizado pelo imperador. Aliás, isso era uma necessidade, né, de estabelecimento de um código coerente. Tá? Para o estabelecimento de um código coerente e aplicável, não podia trazer todas as contradições presentes na doutrina. Né? E, ao mesmo tempo, tinha que trazer a doutrina para dizer que a doutrina estava legitimando o conteúdo daquele código. Então, os compiladores, os juristas associados ao Código Justiniano, fazem várias interpolações, que é adaptações, né? Uma pessoa mais mal-humorada poderia dizer assim, é uma fraude, né? Você pega uma citação, altera ela e coloca ali como se fosse a citação original. Isso seria considerado uma violação da ética acadêmica hoje. Né? Vocês não podem fazer isso. Responder ao questionário citando um autor, mas você vai ver e a citação não é exatamente assim no texto original. Né? Mas isso era considerado necessário para a operabilidade, operacionalidade, para fazer funcionar, digamos assim, o Código de Justiniano. Tá? Então, essa perspectiva, tá? A interpretação dogmática, que é diferente, vejam vocês, interpretação dogmática é diferente da interpretação literal. Muitas vezes as pessoas confundem isso. Não é interpretação literal. Claro, a literalidade é importante, mas a ideia do dogma é de que o intérprete ele precisa entender a coerência do texto. Então, a interpretação dogmática, né, é o caráter instrumental do código, né, toda essa passagem do direito romano clássico para o pós-clássico e para a tentativa de reconstrução do direito romano pelo Código de Justiniano, esses são os elementos que vão ser eventualmente incorporados pela recepção do direito romano na Idade Média. Tá? Daí é outra transição. Então, essa aula a gente falou sempre sobre as transições entre esses diferentes períodos. Tá? Aí, na aula que vem eu falo um pouco mais sobre o direito feudal, germânico, direito da Alta Idade Média, da Baixa Idade Média, sobre essas outras transições também. Mais alguma pergunta? Dúvidas? Ainda bem que não estamos presencialmente, né? Então não dá para a gente se espirrar uns nas caras. Nas caras do outro. Salvando vidas, né? Ensino à distância aí, salvando vidas. Ai, ai. Certo, gente? Legal? Vou encerrar aqui a gravação. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.